Deus, a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma tardezinha com Jesus, para a gente estar dando continuidade, irmãos, ao que eu falei em um vídeo anterior, onde nós estamos entrando agora em um dos momentos mais delicados, né, da caminhada de Jesus, que está sendo a sua caminhada, a sua ida até a crucificação, né? E nós estamos em João 18. Hoje vamos ler João 18, versículo 13, diz o seguinte: E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Irmãos, a gente sabe que havia também, né, algo a respeito de Pedro, né? E Pedro era um discípulo bem marcante, foi um discípulo muito marcante, né? Em toda a trajetória dele ali, desde quando ele encontra Jesus pela primeira vez até o seu último encontro com o Mestre e o após, né, a ascensão de Cristo, Pedro foi alguém muito marcante. E aqui, irmãos, depois que Jesus ele é preso, ele é levado, né, até a casa de um dos sacerdotes chamado Anás, para começar ali um suposto julgamento, né? Para começar ali um suposto, na verdade, show de horrores. Porque, irmãos, não havia nada do que acusar a Cristo, né? Segundo eles, a acusação que tinha era que Jesus blasfemava, né, o nome de Deus, que Jesus se igualava igual a Deus, que ele não respeitava o sábado. Assim, eles procuravam, né, desculpas sem fundamento, sem pé na cabeça, para tentar acusar Jesus de alguma forma, para poder prendê-lo e, na verdade, matá-lo. Que essa sempre foi a intenção, né? Matá-lo. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque da mesma forma que aconteceu com Jesus, nos dias de hoje não é diferente, né? A gente, às vezes, fica até horrorizado com coisas que a gente ouve e assiste, né? Nas reportagens afora, né? De muitos truques, muitas armações, de pessoas tentando, né, destruir umas às outras, derrubar umas às outras. E é muito fácil, irmãos, a gente falar, né, do outro que está fazendo isso. Mas temos que ter cuidado de nós mesmos, irmãos, para que a gente não seja pego em tais armadilhas. E seja um de nós, né, envolvidos em tais artimanhas. Nós temos que ter cuidado porque o diabo ele é astuto. Então tudo que o diabo puder fazer para manchar, né, a igreja do Senhor, manchar os servos de Deus, ele vai fazer. Mas cabe a nós, irmãos, fazer o que a palavra diz, né? Vigiar e orar. Guardar o nosso coração, guardar o nosso pé do mal, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós, né? Nos esforçar, irmão, para não ser levados por esse mundo corrupto, esse mundo, né, cobiçoso, esse mundo que leva as pessoas a estarem umas contra as outras, a se levantarem umas contra as outras. A gente tem visto aí, às vezes, pessoas da própria família, irmão, se destruindo, se matando, às vezes por nada, né? Porém, a Bíblia já havia, né, nos alertado sobre tudo isso, que tudo isso é o princípio das dores, né? Tudo isso é o princípio daquilo que Jesus já havia, né, dito ao mundo, né? Que os homens se tornariam odiosos, né? Se odiariam uns aos outros, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas não é porque isso está escrito, irmão, que temos que deixar, né, nos contaminar pelas coisas desse mundo. Não, mas guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, a nossa alma, o nosso pé de pecar, de errar, de escorregar. E aí que eles tentaram de todas as formas, irmãos, achar um meio de condenar de Jesus, de levar argumentos, né? E a Bíblia diz que ou melhor, é um mandamento bíblico. Não levantarás ou não terás falso testemunho, né? Não falarás falso testemunho. Pelo contrário, para que uma situação venha a ser confirmada, venha a ser dada como verdade, tem que ter testemunha, tem que ter prova, tem que confirmar. Não é só assim, só pela boca. Ah, eu disse, porque me disseram, porque me contaram. Irmãos, esse negócio de que me disseram, de que me falaram, isso não dá bom, dá ruim, né? Então, assim,
Se chegou uma situação até o seu ouvido, chegou uma situação até você, a qual você não sabe se de fato é verdade, se é verídico, aquilo não passa para frente, não, irmão. É o que a gente chama hoje de fake news, né? Nós temos que ter cuidado com as fake news, porque as fake news estão matando pessoas inocentes. Fake news está botando inocentes na cadeia, inocentes em hospitais, tá abrindo cova de pessoas inocentes. Então, cuidado com as fake news. Cuidado com aquilo, porque me disseram, porque eu soube, porque me falaram. Não. Primeiro que ainda que seja verdade, irmão, se não tem nada a ver conosco, não tem por que estar compartilhando informação sobre a vida de ninguém, não tem por que estar passando para frente nada sobre ninguém. Até porque falar da vida do outro não edifica em nada, só cria mais fofoca, mais discórdia, mais mentiras, mais enganos, porque existe um ditado aí, né? Porque o povo aumenta, mas não inventa. Irmão, não tem nem que inventar, nem que aumentar nada. Se a gente se deparar preso em alguma situação, nós temos que falar a verdade, temos que ser sinceros, por mais que isso nos traga prejuízo. Mas é melhor ser honesto e ser sincero, que Deus honra muito mais, do que mentir para se safar ou para, safar alguém. Não, faz isso não, porque aqui, esse povo aqui criou uma rede de intriga, uma rede de mentiras para tentar pegar Jesus Cristo e prender e matá-lo, irmãos. Ele foi vendido por um dos seus discípulos, vendido. E ainda para completar, entra aqui Pedro na história, porque quando Jesus falou, declarou aos seus discípulos que ele iria morrer, que ele tinha que padecer, Pedro disse: não, mestre, eu vou contigo até o fim, se possível eu vou dar minha vida por ti. E Jesus fala: Pedro, você vai dar sua vida por mim? Você tem certeza? É ao contrário, na verdade é eu que vou dar minha vida por você, Na verdade, Pedro, eu digo que ainda essa noite não cantará o galo enquanto você não me negar 3 vezes. Não é nenhuma, 3 vezes. E aí começa, porque você vê que aqui Pedro, mesmo ele de longe, mas ele acompanha todo ali o julgamento de Jesus, ele acompanha, juntamente com outro discípulo que conhecia os sacerdotes, os sumos sacerdotes da época. Ele acompanha de longe, e mesmo de longe alguém identificou Pedro, porque a mulher que abre a porta para Pedro entrar fala: ei, tu não é um dos discípulos dele? Tu não é alguém que... Tu andava com ele, tu estava com ele. Pedro: não sou eu não. Porque nessa hora, provavelmente, irmãos, Pedro ficou com medo também de morrer, o que era compreensível. Mas imagina também que dor para o coração de Jesus. Além de ter um discípulo que o trairia, que o traiu, ele tem mais um discípulo que o negou. Um discípulo que andou com ele. Porque Pedro, além de andar com Jesus, Pedro também via mais milagres, à parte, com Jesus. Então, alguém que andou com o mestre, alguém que viveu milagres, sentiu na pele milagres, foi atraído por milagres, até Jesus, negar a ele assim. E às vezes nós falamos de Pedro, irmão, mas a gente também nega Jesus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. A gente nega quando a gente não obedece, a gente nega quando a gente, adota os padrões deste mundo, a gente nega a ele quando a gente ama mais o mundo do que a ele, a gente nega a ele quando a gente prioriza mais as nossas vontades do que as vontades do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, irmão, que é muito fácil julgar Pedro, que Pedro não está mais aqui para se defender. Mas nós também temos que ter cuidado para não estar negando ao mestre, não estar negando quem somos, não estar tentando se esconder, porque, irmãos, hoje, por mais que, o evangelho, em algumas áreas, em alguns lugares, esteja de cabeça para baixo, esteja tudo torto, tudo. Mas ainda existem pessoas, que se negam a ser crentes. Até tem um desejo, até vai, mas fala assim: não, tô visitando. Às vezes até já fez uma aliança, até levantou a mão lá, confessou Jesus. Mas não, tô visitando, tô conhecendo, tô indo. Tipo assim, negando, que de fato quem é, negando quem serve, negando. Irmãos, e Jesus, ele disse o seguinte, que aquele que se envergonha dele aqui na terra, ele vai ter vergonha dessa mesma pessoa lá no céu. Então vamos ter cuidado, para a gente não estar envolvido, em rede de intriga que vai acabar destruindo a vida de alguém, e nem estar negando a Jesus com as nossas ações. Pelo contrário, buscar a cada dia continuar levantando a bandeira do evangelho, do verdadeiro evangelho, daquele aonde nós estamos falando de um homem que se sacrificou, que se entregou por amor, para que a gente tivesse vida. Amém? Posso orar por você?
Aleluia, Pai. Obrigada por essa palavra, obrigada por nos lembrar mais uma vez do teu sacrifício, né, da tua grande prova de amor para com as nossas vidas. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico e que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, Pai, a sair, Senhor, a nos livrar dos embaraços deste mundo, a nos livrar das armadilhas desse mundo, a ser pessoas que de fato honram o teu nome, são fiéis ao teu nome, pessoas que, meu Pai, levantam verdadeiramente o estandarte do Evangelho e anuncia aos quatro cantos da terra que o Senhor é bom e que o Senhor está voltando. Pai, obrigada por essa tarde, por essa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.